Beleza, agora sim, oficialmente sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso bate-papo de hoje. Agora vai, agora vai. Aí, boa, tudo bem, tudo bem. Bom, o que que tá rolando hoje, né? Por que que eu falei pra gente, vamos fazer essa meditação, o que que tá rolando, o que que é, o que não é, como é que faz, como é que não faz? Qual que é a ideia? Dentro da nossa plataforma, o Círculo de Pedras, nós temos, de acordo com os movimentos espirituais, energéticos e cíclicos importantes, a gente sempre faz um bate-papo e um trabalho de meditação para se preparar para esses fluxos. Exemplo, os eclipses que aconteceram, o Maban, que foi a entrada do outono aqui e da primavera no hemisfério norte, o outro ciclo do eclipse. Então, cada movimento forte e importante de energia, a gente está se encontrando para fazer um bate-papo para que todo mundo consiga ir se realinhando. Isso na plataforma está como a escola do fluxo de Gaia, para a gente aprender a se reconectar, esse fluir da natureza do planeta e a natureza do ser e a natureza cósmica. Ahn, então a gente sempre faz, depois do bate-papo, a gente faz uma prática para buscar esse alinhamento, esse centramento com essas forças que estão vibrantes no nosso planetinha, no nosso ser, né? Entendendo até o princípio das correspondências, né? Se algo está acontecendo com a natureza, por exemplo, uma mudança de estação, um ciclo muito intenso de chuvas, tudo isso afeta a natureza do ser humano. Então, tudo existe essas relações, as correspondências. Então, quando a gente começa a analisar e estudar esses macrociclos, nós conseguimos entender também o nosso microciclo, que de uma forma direta ou indireta, pouco intensa ou extremamente intensa, tudo isso está nos impactando. Então, o encontro de hoje é como se fosse um dos encontros do fluxo de Gaia da plataforma, belezura? E essa meditação também. No nosso grupo de estudo quântico de quarta-feira, surgiu aí a gente tem feito muitas práticas, não só o estudo, mas a gente tem feito muitas práticas, e surgiu o assunto ali, alguma coisa do Yavit, que é um símbolo dentro da cura quântica estelar, que é um símbolo, um símbolo portal, um símbolo de estrelas, é um símbolo de limpeza, é um símbolo de proteções, de ancoragem de hierarquias espirituais. E o assunto foi ali. E a gente começou a falar, e surgiu então a ideia de nós fazermos uma super meditação com esse símbolo Yavit, ativando todos os seus portais internos, todas as suas frequências, todos os seus desdobramentos, fazendo um grande vórtex de limpeza do nosso processo. Então surgiu essa ideia no grupo da quarta. Eu falei, pô, gente, então vamos semana que vem fazer isso? Vamos, que seria hoje. Aí eu fui parar para olhar os sinais que estavam rolando. Então, astrologicamente, ciclo planetário que a gente está vendo, de repente eu percebi que a gente estava numa mega convergência de fatores. Hoje e amanhã são os dois melhores dias do ano inteiro de 2023 para a gente fazer os nossos trabalhos de limpeza e de fechamentos, de cortes do ano inteiro. É hoje e amanhã. Olha que coisa louca. Então, o universo meio que foi jogando a gente ali para esse momento. E aí, quando eu fiz toda a matemática, entendi, eu falei, gente, vamos abrir para todo mundo. Quem quiser vir participar, o momento é agora. Tanto que eu vou gravar nosso bate-papo aqui e a meditação deixar disponível hoje e amanhã, porque é o momento do ciclo. Já na sexta-feira já mudou a lua e aí o ciclo se modifica. Então vou falar rapidamente dos fluxos que nós estamos vivendo, só para contextualizar vocês essa potência de fechamentos que nós estamos vivendo. Mais intenso ainda no hemisfério sul, mas no hemisfério norte também tem essa potencialidade. Vamos lá. Primeira parte. Nós estamos num momento cíclico chamado Samhain. O Samhain, ele é o momento que ocorre entre o outono e o inverno. Se a gente observa a própria natureza, o outono não começa a classificar um lugar de frio que começa a chegar, um recolhimento da natureza, os animais começam a entrar no estado de hibernar, as folhas começam a cair, a gente começa a mudar os tipos de fruta que acontecem, o pôr do sol já tem uma tonalidade diferente,
O aroma do ar muda, vários sinais indicando que nós estamos entrando num novo ciclo. Até mesmo esse momento é tão importante que até astrologicamente nós temos ali a entrada do outono no hemisfério sul coincide com a entrada do Sol no signo de Áries, e dando início ao ano novo astrológico. Então, olha que força que nós temos aí nesse comecinho de ano, que começou em março, né? Então, é o Maban, que é o início do outono. No hemisfério norte, a gente está entrando no início da primavera, então um ciclo de renascimento. Para nós do sul, nós vamos falar desse renascimento lá em setembro, na entrada da primavera, ok? Belezura. Até aí, então a gente está seguindo o fluxo da natureza. O que a natureza está pedindo para nós fazermos nesse momento? Se recolher. É um ciclo de convite a um recolhimento, a um fechamento, a um desligamento. Então, tudo aquilo que são os nossos excessos, tudo aquilo que no fim não faz sentido para a gente efetivamente, todo esse lugar de reflexão, o outono nos traz esse ciclo de reflexão e vai jogar a gente lá no inverno para a gente se aprofundar nisso, ok? E aí, beleza, só o fluxo basicamente o fluxo da natureza inteira está nesse momento de recolhimento. Então, todos os trabalhos do ano inteiro, feito de limpeza, feito de fechamentos, de cortes, de tudo isso, agora nós temos toda essa potência da natureza também servindo a essa finalidade. Eu posso fazer uma limpeza no momento de verão, por exemplo? Super pode. Só que a natureza ela está ascendente com a força do fogo e a gente fazer um trabalho de limpeza no sentido de retirada de energia, a gente não tem um fluxo 100% alinhado. Pode ser feito? Claro que pode. Exemplo, quem está no hemisfério norte e está acompanhando hoje nosso bate-papo, esse trabalho, também vai se beneficiar do fluxo, das hierarquias, do trabalho, das aberturas e da coisa toda, sem problema. Claro que sim. Ok? Beleza. Fora desse macrociclo que nós estamos vivendo, toda vez que nós temos uma lua nova, que é o momento que a lua está 100% no zero, 100% vazia, é o momento da criação que a gente conversou no eclipse lá atrás. Mas um dia antes da lua nova 100% é chamado de lua balsâmica. Todas as vezes que a gente está num ciclo de lua minguante, os 15 dias de lua minguante, até chegar na lua nova, nós temos um fluxo de ir limpando, diminuindo coisas, não só no sentido de limpar e tirar, mas também um lugar de trazer para dentro. Uma potência de introspecção fantástica. Por isso que outono e inverno a gente se sente um pouco mais letárgico, mais introspectivo. Não é só o frio pelo frio, mas é que a vibração está solicitando que a gente entre para dentro. Vem para dentro de nós. Então, isso representado no ciclo da Lua, nós temos aí esse último dia da Lua minguante, é chamado de Lua balsâmica nos estudos da magia. E é a Lua mais forte, mais poderosa para fazer as limpezas energéticas, as limpezas espirituais, rompimentos de pactos, contratos, limpeza, cortes e tudo, essa é a questão. Então, nós estamos vivendo aí uma dobradinha de potências de fechamento. O ciclo de Samhain que nós estamos vivendo, mais essa potência lunar que está acontecendo agora. E ainda temos um outro fator potencializador e mais um. Esse terceiro fator potencializador é que nós estamos vindo com essa força lunar direto do eclipse. A última lua cheia era uma lua de eclipse. E a última lua nova, ou seja, um mês antes, também era uma lua de eclipse. Então a gente pegou o ciclo da lua nova, que a gente até gravou com a Sandrix um bate-papo muito legal falando desse eclipse, entrou com toda aquela potência, energia uó, na lua cheia. Fechou esse eclipse com toda a sua potência, e agora todo o transbordo daquela experiência, tudo que veio, que vai levando a gente, direcionando para a gente ver o que a gente vai fazer com isso. Por isso que é a lua minguante, é a lua míngua para a gente trazer, opa, o que aconteceu, como é que foi, o que eu senti, o que aconteceu, como isso me tocou e o que eu vou fazer a partir daqui. E aí chega a lua nova, o que eu vou plantar então agora a partir das revisões e dos impactos que eu recebi dos eclipses.
Então a gente está numa descendência de Lua muito forte, de toda aquela carga eclipsada que o planeta viveu, e nós na nossa realidade individual também. Então é a primeira Lua balsâmica em Samhain no momento desse fechamento da coisa toda do eclipse. Então olha a potência que nós temos hoje de entrar nesse escuro, nesse profundo que existe dentro de nós, que é sempre o campo onde nós vamos executar as limpezas. Não tem o que a gente limpar da nossa beleza, da nossa luz, da nossa consciência. O que já está consciente já está ok. Aquilo que a gente ainda desconhece, aquilo que ainda não tem uma percepção, controle, entendimento, uma dinâmica, é onde a gente vai atuar. Então a gente tem todas essas forças fazendo com que hoje seja um momento vezes três. Olha isso. E tem ainda um quarto ponto que empodera ainda mais toda essa experiência, que é o ponto chamado Ano da Lua. Nós estamos vivendo um ano regido pela Lua. Todos os movimentos, todos os fluxos lunares vão ser muito potencializados esse ano. Muito, 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 porque é um ano que tem em exaltação essa potência lunar. Então, olha só, tudo isso que nós já falamos, então, vezes quatro, porque a Lua também está aí como coroa lunar desse nosso ano. Então, é muita força e muita potência exatamente nesse momento. Quando nós falamos do Samhain, é um momento de ciclo, de fechamentos, de outono e tudo isso, ok. Mas magisticamente é o período em que nós estamos com os véus entre mundos mais estreitos, mais afinados. Ou seja, o contato com os mortos, o contato com os mentores, com as entidades, com o outro lado, o outro mundo, os planos espirituais, altos, médios ou baixos astral, estão muito mais facilitados nesse período do ano. Para nós do hemisfério sul. No hemisfério norte, isso vai acontecer lá no dia 31 de outubro, que é o clássico Halloween. Halloween é o dia dos mortos, é o dia das bruxas, que é o mesmo Samhain, só que no hemisfério norte, quando eles estão entrando no outono. Então, são os grandes pontos em que os véus entre mundo estão mais finos. O que nos possibilita, a partir disso, mágica e energeticamente? Acessos a consciências, acesso a realidades e resgates espirituais. Limpezas profundas, resgates espirituais, resolução de processos kármicos, resolução de aprisionamentos espirituais. Por isso que o nosso curso do 333 está acontecendo justamente nessa época, porque todos os encontros são os portais que vão sendo abertos para ir resgatando as consciências presas em cada campo de força, cada ponto de força. Então a gente está fazendo uma mega imersão, mega aprofundamento. Belezura? Então, só isso, gente, que estamos vibrando nesse momento peculiar. Não sei se vocês estão sentindo uma perturbação no campo vibracional existencial de vocês, como é que tá a vida? Tá fácil a vida, né? Tá tudo de boa, nenhuma tempestade emocional, nada acontecendo, né? Nem parece que a gente tacou pedra na cruz lá. Foi a gente que provavelmente pôs a coroa do espinho na cabeça de Jesus, né? Putz grila, né? O Buda era a gente que ia lá e ficava perturbando o Buda, né? Só pode ter sido isso, né? Então, gente, tudo que vocês estão vivendo, tudo que eu estou vivendo, tudo que o planeta está vivendo nesse momento faz parte da experiência. E essa é a ideia da gente conversar isso. Por isso que na plataforma a gente sempre faz esses bate-papos para a gente conversar justamente disso. Trazer o entendimento de toda essa questão. Muito, muito profundo e visceral isso. Vamos lá. E se não estiver enganado, estamos com a lua em touro. Ó, que beleza. Mas que oportunidade de trazer limpeza e tals para cá, né? Opa, legal, legal. Ancora, né? Sem contar que o Sol também está no signo de Touro. Então, olha que potência que a gente tem com o Sol no signo de Touro. Genial, genial. Uhum. O nosso bate-papo vai encerrar aqui. Era só uma palhinha, uma introduçãozinha aí. Então, quero saber com vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento? Gostaria de comentar alguma coisa dessa paradinha toda? O P, é bom fazer amanhã de novo? Pode ou não? Não é recomendável. Não precisa, não. Não precisa. Se você sente que tem muita coisa, que tem que trabalhar, faz. Deixa o seu fluxo fluxar.
Deixa o rolê rolar. Eu acho que eu não preciso, não, porque depois que eu atingi a perfeição, eu só perdi a humildade. Não se trata disso. Eu entendi a sua piadinha maravilhosa, mas não se trata Olha, disso. veja bem. Não se trata disso, porque é o seguinte: coisas a serem limpas, trabalhadas, transmutadas e mexidas, a gente vai ter sempre. Um belo dia eu estava conversando com uma entidade, um tal de Saint-Germain. E aí a gente tá falando sobre isso. Porra, Saint-Germain, eu sempre reclamo com ele, né? Ô, Saint-Germain, meu amigo, que isso, cara? Eu faço todo dia, eu medito, todo dia eu chamo a Violeta. Violeta, socorro, Violeta, socorro. Nunca apareceu nenhuma Violeta, né? Mas enfim, chama a Violeta, né? Vem, socorro, vamos, transmuta, Ezequiel com a espada do raio, Violeta da transmutação, blá blá. Eu falei, pô, eu tô cansado de fazer transmutação toda vez. E toda vez eu vou lá, tem nhaca, zica, pamonha, obsessor. Que merda é essa, né? Quando que vai ser suficiente para eu limpar todas essas bodegas? Porque eu tava revoltado. Revoltado de toda hora fazer as coisas e toda hora ter coisa para fazer. Daí ele apareceu e falou assim, ó, meu amigo, de hoje até o dia que você vai morrer, não tem dias o suficiente na sua vida para você trabalhar todas as questões que a sua alma tem para trabalhar. Eu falei, obrigado, Sanjiman. Da próxima vez eu vou chamar o Hilarion para conversar, tá bom? Tchau, sai daqui. Então, gente, então sim, nós toda hora temos coisas para limpar. Só que qual que é o ponto aqui a ser internalizado como consciência? Eu falo sempre, e a gente sempre vai falar, que é o seguinte: limpeza espiritual não é vir aqui na meditação, não é fazer um banho de erva, não é só pegar uma pedra, não é só fazer qualquer coisa. Isso não é fazer uma limpeza espiritual. Isso tudo faz parte do ciclo espiritual de limpeza. Mas a grande potência de limpar efetivamente as questões é à medida que a gente pega e consegue lidar internamente com o processo daquela coisa. Por isso que, ó, daqui, ó, quem está mais se dedicando real na espiritualidade de descortinar a bagaça são as pessoas que estão mais fodidas essa semana. Obviamente. Quem está mais ferrado, parabéns. Bom, salva de palmas. Quem tá aí, levanta a mão quem tá É, muito ferrado. Levanta a mão, quem tá muito, essa semana, principalmente, não só essa semana, mas esse ciclo, esse último mês, parece, nossa, parece que cada dia a coisa tá mais, creepy. Levanta a mão aí, os grandes fudidos. Beleza, somos todos nós. Porque talvez fique uma especulação de duas uma. Ou uma pessoa que não está fazendo absolutamente nada e o mundo está ruindo sobre a sua cabeça, claramente. Ou são as pessoas que estão aí empenhadas realmente em fazer a missão acontecer. Então estamos surtando, claro. Porque tudo está sendo aberto. Olha como reverbera, gente. Olha essa lua tocando. Tim! A emoção de todo mundo. E aí leva para um lugar de descontrole, daí a mente quer tentar contornar, acabou uma coisa atropelando a outra, a gente entra num vórtice infinito do nosso questionamento interno, quando a gente vai ver, a gente está batendo a cabeça na parede e nem percebeu. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, como que funciona essa questão de limpezas espirituais? Vamos sempre falar. Tem a ver com a nossa capacidade de lidar e mexer com a parada. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um problema espiritual com obsessores. Tem obsessores no meu campo. Dão umas penadas na minha casa. São influências, magia. Alguém me jogou uma magia no meu trabalho. Beleza. Né? Temáticas que a gente discute no dia a dia. Eu acho que sempre tem um problema assim. Tá. A gente não reza todo dia? Não chama os mentores? Todo mundo tá carregando uma pedra aí? E por que que o raio do obsessor continua ali? Por que que o raio da magia continua te importunando? Tal, tal, tal. Você tem alguma coisa de errada. Será que o problema é a pedra? Será que o problema é o mentor de vocês? Ou será que o problema somos nós mesmos? Aí eu não vou responder por vocês, né? No meu caso, eu tenho certeza que o problema são os meus mentores, né? Óbvio, né? Que não sou eu. Mentirinha. No caso, sou eu mesmo o problema, né? É, o grande ponto para a gente refletir aqui é:
Se eu estou sendo obsediado, é porque eu estou criando um ponto de atração com essa força negativa na minha vida. É sempre o que a gente está vibrando, né, Pê? No dia a dia. Isso, em suma, sim. E essa nossa vibração cria um ponto de atração. A gente não fala do magnetismo, a lei do magnetismo, a lei da ressonância, a lei do pêndulo, as leis herméticas. A gente não fala toda hora disso daí. Isso é aplicado, né? Estamos falando da aplicabilidade disso. Então, toda hora nós criamos ponto de atração com circunstâncias. Então, se eu começo a modificar a minha forma de vibrar, como minha mãe falou, a gente vai se transformando gradativamente. Só que qual que é a dificuldade de a gente fazer isso? É que mexe em muitos padrões internos, emocionais e mentais. Então é sempre um desafio, sim, a gente conseguir limpar alguma coisa efetivamente. Vamos pensar, todo mundo aqui já passou por uma desilusão amorosa na vida. Seja quando tinha 10 anos ou em algum momento da vida. Pô, para a gente conseguir limpar esse coração de fato, perdoar aquela pessoa, deixar essa história aí, olha a dificuldade que é lidar com tudo isso. Por quê? Porque não é só terminar e tchau. Não adianta deletar do Instagram, do WhatsApp ou bloquear. E o resto do processo? E a sua mente? As relações que você criou, mental, as relações emocionais, as relações às vezes até espiritual, relações sexual. Então vão se interconectando o ser humano com os lugares que frequenta, com as pessoas que conhece, com as pessoas que, enfim, tudo que faz parte da nossa vida. Então, na hora da gente fazer essa higienização, a gente precisa ir trabalhando todos esses campos. Quando a gente propõe uma meditação, como que nós vamos fazer hoje, todo o axézinho que eu vou fazer amanhã, nós estamos mexendo na parte vibracional, energia espiritual, parte energética, parte de dimensões, galáxias, cosmos, vida passada. Legal, tudo isso vai ser mexido, mas não exclui o trabalho interno que a gente vai fazer. Então, dando essa volta aqui na nossa teoria para responder o que a dona Sônia trouxe lá, né? Ah, eu não vou fazer não porque eu já atingi a iluminação aqui, só faltou humildade, né? Então a gente entende a colocação que é do tipo, meu, eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu vou fazer meditação de limpeza todo dia. Mas não se trata disso. Se trata de, hoje, quando eu abro um trabalho de limpeza, o que que pode ser limpo? Aquilo que eu estou na sintonia. Coisas que eu ainda nem acessei do meu processo interno, da minha sombra, não tem como isso ser limpo nesse momento. Porque para eu limpar uma coisa efetivamente, isso passa pela minha consciência. Porque eu sou o vetor de atração magnético de toda a minha circunstância. Então, hoje eu consigo trabalhar tais coisas. Problema um e problema 2. Ok. E o problema 5? Eu nem sei que eu tenho o problema 5 ainda. Por isso que a espiral do autoconhecimento, ela é uma espiral. A gente sempre vai entendendo e compreendendo círculos e mais círculos e mais círculos de nós mesmos, que tem a ver com o lugar do Pê, autoconhecimento. Se eu não sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa, sei lá, se eu não me vejo como uma pessoa arrogante, por exemplo, não consigo me identificar, não consigo identificar a arrogância em mim. Então, eu não consigo trabalhar, lidar, limpar, mexer as coisas que tangem a arrogância da minha parte energética e espiritual. Daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 vidas, eu entendi que eu sou uma pessoa arrogante, eu abro todo o portal e espectro de cura disso daí. Então, sim, talvez fazer a meditação hoje, ótimo. Amanhã, será que é necessário? Uma vez que hoje você é muito próximo de amanhã. Então, refletir sobre isso daí. Não que não possa ser feito. outra questãozinha, né? Você está falando todas essas coisas aí, nós todos que já acompanhamos, fazendo todos esses cursos, né? A maioria aí, pô, falar que isso é alguma novidade, que a gente não sabe das coisas, porra, cara, a gente sabe de tudo e é difícil, né? Aí fica essa questãozinha assim, quanto mais a gente sabe, mais a responsabilidade aumenta. E aí tem os obsessores que não quer, e a interferência, né? Que a gente progrida, enfim. Como é que fica essas questões aí? São duas questões, né? É, no seu posicionamento, falando isso, a gente consegue perceber que ainda tem um lugar de pôr o ponto da responsabilidade ainda fora. Não é o obsessor responsável pela sua vida não dar certo. Não é na vida passada você fez xixi fora do pinico, cortaram seu piu-piu e por isso que você tem dificuldade sexual hoje. Isso interfere? Interfere. Mas esse não é o essencial da coisa.
O essencial da coisa é como nós estamos lidando com isso hoje. Então, por exemplo, você foi lá na vida passada e cortaram seu piu-piu porque você fez xixi no lugar errado. Tá, e essa vida você tem uma questão sexual, alguma dificuldade de lidar com isso. Então, não é fazer uma regressão espiritual para curar o seu piu-piu. Não, é você olhar para você e falar, tá, qual o meu medo em me relacionar sexualmente? Qual é a dor que eu sinto? Qual é o sentimento? Qual é a minha vergonha? Qual que é a minha dificuldade? O que que eu preciso curar aqui em relação a mim mesmo, ao meu corpo, ao meu sexo, ao sexo com outra pessoa, ao toque do outro, a minha relação com o toque do outro? Então é você ir desdobrando e cavando na perspectiva de você aqui hoje. E aí daí você liberta aquela alma sua presa do passado. Então é um ciclo que inteiro se interconecta. Então, de novo, não é uma coisa que é o obsessor. Se ele está lá, não é ele, é você. É você que criou esse ponto de atração, né? Então, esse é um ponto. A questão do quem mais é dado, mais será cobrado, isso não é uma Deus está lá em cima olhando para você e falando: Ah, Sônia, você aprendeu sobre a ametista, você não está usando sua ametista, então eu vou virar o seu obsessor. Não é nesse sentido. A cobrança não é esse sentido da cobrança. O sentido da cobrança que eu compreendo hoje é uma mente que se expande e nunca volta ao seu tamanho original. Einstein. É impossível. Então, uma vez que você entende que existe ação e reação no universo, e você se depara numa situação, um conflito com alguém, se você vai ser horroroso e escroto com aquela pessoa, você está pondo uma ação. Vai ter uma reação horrorosa. Então, é disso que você vai ser cobrado, porque você tem a consciência plena da ação e reação. Então, você é responsável. Então, de ti vai ser cobrado. É nesse sentido. Porque a gente já conheceu, já assimilou. Então, não é que é uma cobrança diferente. Porque aquele outro Zezinho que não sabe de nada e está xingando o outro, está recebendo as pauladas da vida da mesma forma. Só que a diferença é como isso é processado dentro do que a gente chama de mente consciente, consciência, ser, percepção de si mesmo. Então é nesse lugar. Porque qual que é a ideia disso? Quando você desperta para o sentido do ser, não existe mais interesse em não ser aquilo que você é, ou aquilo que você se descobre ser. Então, para que você vai fazer coisas que não são coerentes mais com você? Então, esse é um lugar de cobrança. Você vai entrar numa espiral de cobrança de si mesmo, porque você já sabe o que você não. Tipo, você descobre que não gosta de mostarda. Pô, aí você vai no McDonald's comer um lanche. Você se torna responsável para dizer para o tiozinho: Olha, você pode tirar a mostarda, por favor, do meu lanche? Você vai no restaurante, você pega o cardápio, descrição do prato, blá blá blá, e mostarda. Você se torna responsável, porque você sabe agora que você não gosta da mostarda. Então, se você escolhe comer a mostarda, pede aquele lanche que tenha mostarda, você está sofrendo a consequência daquela ação. Então, você se torna responsável pelo seu processo. Então, não é uma ideia de vai ter gente vigiando se você está fazendo certo ou errado porque você sabe ou você não sabe. Você acha que no fundo, você acha que alguém está ligando porque você, ou eu, ou alguém está fazendo aqui? Muito raro as pessoas que são vigiadas de perto, são pessoas que têm uma missão, que têm um trabalho coletivo para fazer. Agora, quem está aqui é para fazer o seu resgate pessoal, fazer um resgate da sua ancestralidade, da coisa toda, dificilmente essas pessoas vão ter os malas sem alça perturbando 100% do tempo. Foi o que o seu Tranca falou, né? Ele falou que não está nem aí porque a gente faz na nossa vida, né? Ele se preocupa mais com a questão, acho que espiritual, né? Que ele comentou. Eu não lembro, mas é a cara dele falar alguma coisa dessa. Seu tranca-ruas me cobre com a sua capa. Mais alguém tem alguma questãozita para a gente começar a nossa meditation? Quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa. A sua capa é o manto da caridade, sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade.
Bom, então vamos nessa, pessoal. Maravilha. Gratidão pelas perguntas, pela contribuição de todos, pela presença. Vamos que vamos construindo essa rede magnética para se trabalhar. Como os nossos mestres espirituais sempre ensinam esse lugar, quando a gente consegue trabalhar 1% da nossa energia, a gente eleva em um grau a nossa luz, a nossa harmonia, a nossa conexão, a gente irradia de energia a mais para todo o nosso entorno, para todo o nosso mundo, e aí todos nós formamos essa corrente da ascensão coletiva. Então, sim, por mais que o projeto seja individual, todos nós fazemos parte de um desenvolvimento coletivo também. Então, tanto nas boas vibrações como nas vibrações negativas, todos somos responsáveis pela cocriação da natureza humana em experiência. Hoje o pessoal estava explicando uma questão interessante que é as limpezas espirituais. A gente tem duas formas de seguir um caminho de limpeza. E hoje nós vamos trabalhar com as duas. A primeira forma é paulada, faca na caveira. E a gente vai chamar as entidades, a energia, a gente vai trabalhar na densidade, a gente vai brigar e vai mexer, vai apertar parafuso, vai ser o caos, fogo, flecha para todo lado. Por quê? Porque as energias mentais presas no baixo astral são energias ainda de um lugar muito grande do conflito, da disputa de poder, da dualidade, da agressividade. Então é a linguagem que precisa ser utilizada muitas vezes no resgate nessa frequência. Entretanto, tem um outro lado da moeda, tem uma outra potência do trabalho, que é a limpeza energética e espiritual a partir do fractal do amor. Quando você sutiliza a sua energia, você entra em ressonância com o seu coração, com o seu amor, você assume a sua natureza, nada mais pode lhe afligir, porque você vai estar num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que literalmente nada que vem de baixo te atinge. Então hoje nós vamos tentar trabalhar com essas duas frequências. Vamos começar com o faxinão denso e depois a gente vai gradativamente fazendo uma transição para uma energia sutil. Ok? Então a ideia é a gente sair daqui todo mundo feliz, vendo borboletinha voando. Depois de passar pelos capetinhas, claro. Ok? Então é isso. Mais uma vez, em nome da hierarquia, eu gostaria de agradecer a presença de todos, pois independente do local em que cada consciência esteja nesse momento, seja encarnado, seja não encarnado, todos são parte desse grande projeto. Então saudamos vocês, a coragem de estarem aqui, a vontade, a determinação, pois sabemos que, independente do processo de cada um de vocês, vocês também estão aqui pelo coletivo. Seja um micro coletivo, seja um macro coletivo, no fundo, estamos todos trabalhando, estamos todos tecendo a mesma obra, a grande obra, que é o caminho da consciência, Cristos, Budas, Mahatmas. Então vamos iniciar esse nosso encontro de hoje, saudando esta que é a Trindade ascensa, a Trindade da consciência, a Trindade da inspiração, da cura, da regeneração. Saudando em nossos corações, sintonizando com esse sol que brilha no coração de cada um. Este vórtex pulsante de energia e vida. Saudamos a força de Cristo, Cristo Mika, Cristo Miguel, Cristo Sananda, todos os outros nomes que existem dentro de você e que existem em todo lugar. Saudamos a energia búdica,
Bodhi. Convidamos a esse encontro o esplendor do amado Buda da alegria, Buda da compaixão. Em esplendor, convidamos a força da harmonia para este encontro. Essa harmonia simpática a todos nós que reside em cada coração. E ouso dizer que existe dentro de cada átomo, de cada célula da criação. Que o universo possa se reconhecer como parte desse fluxo cósmico da harmonia. E que tudo e todos nós possamos transcender neste momento. Saudamos nossa grande mãe, nossa grande mestra, a grande escola de Maria, trazendo junto do seu véu todas as suas filhas, em todas as suas faces. Inundando o nosso momento presente, com a vontade de compreender tudo o que é, e simplesmente aceitar que as coisas são o que as coisas são, tudo é o que é, tudo está onde está. Hum. Possamos compreender e aceitar todas as nossas faces e facetas, para então conseguirmos compreender e aceitar todas as facetas dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Possamos levar a todos o brilho no nosso olhar, brilho no nosso coração. E que, independente de palavras, toda essa beleza que está aí no coração de cada um possa se irradiar, contagiar todos aqueles que cruzam o nosso caminho diariamente. E assim, de forma natural e forma espontânea, vamos nos tornando os verdadeiros veladores silenciosos deste planeta. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje.
pedindo a permissão e convidando a todos os guias, mestres, mentores, protetores, guardiões, veladores de cada um dos presentes, bem como a todos aqueles que guardam, cuidam e regem a morada ou o local em que cada um se encontra. Convidamos todos a participar deste mosaico que se constrói. E vamos iniciar saudando aqueles bravos e valentes, destemidos, que ao nosso lado estão em todas as circunstâncias, em todas as adversidades e com certeza em todas as conquistas, abrindo nosso coração para receber os nossos guardiões, a nossa esfera, nossos Exus, nossas pombagiras, independente de sua face, independente de sua forma, independente de sua frequência, possamos abrir nossos corações para receber estes grandes que caminham ao nosso lado. Acote ao nosso lado. Saudamos então a presença sagrada, a presença profana dos queridos tranca-ruas, giramundos, marabô, tiriris, loucos, caveiras, Senhor Sete, Mestre Capa, Padilha, Dama da Noite, Sete Véus, Rosa dos Ventos, Sete Flechas, Arranca-Tocos, Mangueira, Senhor Guardião da Meia-Noite, Mestra Dama da Noite. Saudamos aquele que cuida das porteiras, das portas e das moradas. Salve aqueles que trancam os caminhos e aqueles que destrancam os caminhos. Saudamos seu tiriri, veludo, sete saias, pomba gira cigana, Senhor Exu curador, Exu dos rios, Exu de pena, Oxa, Exu pirata, o povo do cangaço, mestra das profundezas, Mulambo, senhoras e senhoras, guardiões e guardiãs, rainhas, reis, nobres, saudamos aos poderes dos 7 pontos de força, saudamos o septário, saudamos as forças do em cima e do embaixo. Saudamos também a todos os presentes, nominados e não nominados, e aqueles cujos nomes não podem e não devem ser revelados ou pronunciados. Sejam todos bem-vindos. Solicitamos a Ti, mestres, mestras, irmãos e irmãs, que possam atuar dentro da Sua lei, atuar dentro da Sua força, atuar dentro do Seu mistério, de Sua compreensão sobre nossas vidas neste momento, servindo à lei maior, servindo à força de Cristo, que se manifeste
e se cumpra a lei de Micá, lei de Oxalá sobre nossas cabeças, sobre nossos corações, sobre os nossos pés e sobre as nossas vidas. Que possam cair os véus de nossas ilusões, que possam ser desfeitos os cordões, os apegos, os enlaces, as amarras, as trancas, os acorrentamentos, os aprisionamentos, os martírios, as culpas, as dores, angústias, os sofrimentos, penetrando na profundidade do tempo, penetrando na profundidade de nossa alma, desfazendo, desformando, desconectando as associações falsas, as associações pueris, deletérias, as parcerias e relações mal intencionadas, tóxicas. Confiamos neste momento também a atuação dos nossos guardiões cristalinos e a força da erva que foi jogada sobre nossas cabeças antes desta meditação. Que todos os saberes, que todos os poderes, que todas as magias minerais e vegetais possam ser ativadas neste momento também, compondo esta nossa Canva, compondo esta nossa mandala, este nosso mosaico de cura, de transformação, de limpeza e purificação. E possam ser purificados em nós e ao nosso arredor o chão em que nós pisamos, as bases e os alicerces de nossa consciência, que possam se diluir na força sacra da água pura, água abençoada, com a potência das ervas, potência e sabedoria do povo em pé, o reino dos aromas, o reino das seduções, o reino dos encantamentos, que possam atuar sobre cada um de nós neste momento, ajudando a dissolver as dissimulações, as invejas, as iras e os rancores, a tristeza, aquela angústia e a culpa. Entregando a mão dos nossos mestres internos, para que tudo isso possa ser digerido com consciência, sabedoria, vontade, integridade, responsabilidade. Que as mazelas de ordem mental possam começar a ser desfeitas, fragmentadas, deterioradas, espalhadas, desincronizadas, rogando ao poder sagrado do ar, a força dos ventos, dos pós, das penas e dos aromas. Saudamos a defumação sagrada, a força da fumaça mística, que em si carrega a potência de desvelar o véu, que possam atuar sobre nossas mentes, afastando, afastando, cortando, desfazendo,
soprando para longe informações degradadas, degeneradas, deletérias, que estão sendo projetadas sobre o nosso campo mental. Energias mandadas que possam ser removidas, intenções malfazejas, maldições, a palavra maldita que foi dirigida a nós, que possa ser desfeita neste momento pela autoridade da lei divina, que possamos reassumir o nosso lugar e o nosso caminho, e que as intenções trevosas, maléficas, ou apenas a ignorância externa possa ser dissolvida, para que nada disso interfira no fluxo, para que nada interfira no caminho que eu vim trilhar, o caminho que vocês vieram trilhar, o caminho que cada um de nós veio trilhar. Que possamos assumir para nós mesmos a nossa verdade e firmar o compromisso com a nossa verdade, assumindo que escolhemos para nós aquilo que nós realmente queremos para a nossa vida, para o nosso mundo. Que o espírito da caridade possa nos envolver neste momento, nos auxiliando na compreensão do dever, nos auxiliando na compreensão dos limites, nos auxiliando a compreender qual é a grande construção. Que tudo aquilo que for pequeno, que tudo aquilo que for do ego possa ser queimado. E a força do fogo transcenda a fogueira das vaidades. Que a força de Marte, a força da espada, saia do nosso plexo solar, cortando com a espada flamígera os impulsos negativos, a impulsividade do nosso ego, o descontrole de nossas paixões inferiores. Que o fogo possa nos consumir por inteiro, queimando-nos, consumindo-nos, até não restar nada do que nós somos, nada do que somos como ser físico, nada do que somos como emoção, nada que somos como pensamento, como ego, como personalidade, que tudo possa ser consumido na grande chama da consciência, para que então dos resquícios das cinzas possamos emergir como a grande fênix ressurreta, assumindo para nós mesmos que agora nos abrimos espaço para que a consciência cósmica guie a nossa mente, guie o nosso caminho. Possamos nos livrar de todas as correntes, de todos os cordões, de todas as relações, de todas as circunstâncias e situações que ainda nos aprisionam ao passado, aos valores desgastados e corrompidos das eras passadas dos homens. Que possamos aprender a nos unir ao grande fluxo da consciência cósmica. Nos convidando para este momento as escolas de nossa ancestralidade, de nossa hereditariedade. Abrindo o nosso campo e expandindo o nosso coração.
para que possamos integrar neste instante com os nossos fractais de alma. E solicitamos as forças espirituais presentes, as forças espirituais ativas, que possam atuar por todos esses cordames, por todos esses cordões da consciência. Que a força do amor que vibramos no aqui e no agora possa transcender todas as limitações de tempo, espaço e consciência, tocando cada parte do ser que nós somos, como um todo unificado. Possamos, a partir da espontaneidade do nosso ser, a partir da espontaneidade do seguir o nosso caminho, que possamos ser a luz a todos aqueles ancestrais, todos aqueles familiares que se encontram presos nesta grande roda das ilusões. Que mais que palavras, possamos levar a todos esses aflitos o nosso exemplo. De fato, que possamos ser a diferença que queremos ver no mundo. Pedimos então, com a força do nosso coração, a misericórdia divina, a Cristo Kuan Yin, a Mestra Mãe de todos, e a todas as sapiências das sapiências das sapiências, que a cura possa atingir, que a limpeza possa atingir também a todos os nossos familiares, a todos aqueles que amamos, todos aqueles que consideramos. E entregamos esse pedido de coração aberto para que o lótus, que a flor da vida possa se abrir aos pés de cada uma dessas pessoas. E na medida das possibilidades que cada um possa absorver, se conectar com isso. Não existem mais barreiras, não existem mais resistências. Procurem se visualizar, se imaginar como se estivessem jogados no meio do oceano,
como se flutuassem na superfície deste oceano, pleno relaxamento do corpo, pleno relaxamento da mente, pleno relaxamento das emoções, simplesmente contemplando o que é a vida neste momento. Esta reunião, este encontro, neste lugar. Por se convidar para esse mar tranquilo, esse mar sereno. Não existem mais resistências, não há mais a necessidade de resistir. Om, yum, om, yum, om, yum, om, yum, Relaxa. Om Taire, Om Taire, Om Narada, Om Narada, Om Yam, Om Yam, Om Yam, Om Yam, Om Yam, Om Yam. Yor Asher Yodsham Om Manu Lumine Om Ranlam Ran Om Ranlam Ruvan Yodesh Yodesh Jakarian Lamanjan Saranduan Lamandiyon Saranduan Yashir Hamalan Ram
يشرم وشيرتو سيريم لومينيكس لومينيكس لولا والنروك يوم لن رمهم لن يرفيش رمشيغن 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 كارن يادوري شوهرم صم أم أم Olufer, Juden truly man yoshi from Havniao Lauman Bodhe Lauman Bodhe Asher Lauman Vod Mani Aram Shivan Namlu Om Mani Aram Shivan Namlu Om Mani Aram Shivan Saudama Gurudev Namo Om Namah
Chandikaya. Om Namah Chandikaya. Om Namah Chandikaya. Nós possamos nos curvar em reverência à força do sagrado que pulsa deste planeta, Chandikaya, que possamos nos curvar em reverência, saudação, força da sabedoria maior, e a força da sabedoria que reside no interior de cada um. Damos a todas as forças, todas as manifestações da consciência sagrada que nos alicerçaram até aqui neste trabalho de hoje. Saudamos a todas as presenças, conhecidas e desconhecidas, nomeadas e não nomeadas. Saudamos, reverenciamos e agradecemos a presença, a participação, a troca, o contato de todos e com todos. E utilizando-nos deste vórtex cardíaco expansivo do momento, vamos direcionando um feixe de luz do nosso coração lá para baixo, nos conectando ao núcleo do planeta Terra, e outro feixe de luz subindo pela cabeça, transcendendo o limite de tempo e espaço, se conectando ao grande portal de Harmony Araxes, ao grande portal de Arkeu Shuratir Yoshor, ao grande portal de Mentaka Unilaya Unita, ao grande portal de Afior Spetiski, Mia Plácidos, Canopus. E o topo de nossas cabeças se conecte aos locos solares. E então um tubo de luz começa a se formar ao nosso redor a partir desta conexão. E a partir da nossa vontade, do nosso amor e do nosso respeito e reverência, esta manifestação vai se expandindo, envolvendo toda a nossa morada, todo o local em que estamos. E que sobre este tubo de luz possam se assentar todas as forças guardiãs, protetoras, guerreiras, todas as forças de sustentação,
essas potências. Vamos acordando o conselho, a cidade dos 7 planetas, sintonizando com o templo dos 3 poderes, sintonizando com a carta de Shambhala, sintonizando com o conselho dos 12 anciões planetários, sintonizando com o conselho dos ancestrais, sintonizando com os tronos planetários, sintonizando com os reinos déficos planetários, sintonizando com os Devarajas e Maharajas, sintonizando com a força de Gaia, Lemuel e Aurora, sintonizando com a força da transcendência, sintonizando com a força do tempo, o espírito da alegria possa nos tocar. E que possamos levar este brilho da alegria, este brilho do amor, este brilho da sabedoria, todas as manifestações da nossa vida daqui para frente. Possamos utilizar os livres arbítrios, a força da nossa vontade, a aplicação do nosso saber de forma mais leve, de forma mais tranquila, de forma mais verdadeira. Possam todos se compreender neste momento no lugar em que estão de sua caminhada evolutiva. Possam se aceitar como são, possam se aceitar onde estão, compreender que tudo está certo, tudo é o que é, e que a paz existe dentro de todos nós. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Sem culpas. Apenas o presente. E com muito amor, muita presença, muito respeito, muita vontade, que me despeço de todos vocês nesta noite de hoje. Que possamos voltar a nos alegrar com as nossas trocas, seja neste plano ou nos planos vibracionais.
Gratidão, gratidão, gratidão. Isso. Ah. Então, para irmos finalizando este nosso exercício de hoje, cada um dentro do teu coração, vamos agradecendo aquilo que vocês sentem, ou por aquilo que vocês sentem gratidão neste momento. Solicitando que sejam recolhidas todas as camadas vibracionais abertas, todos os fluxos e planos possam ser recolhidos e encaminhados. E o fluxo da paz, do amor, da harmonia e da beleza possam sempre fazer parte de nossas vidas a partir de agora. Axé. À medida que vocês forem se sentindo mais à vontade, vamos reacoplando, trazendo de volta a consciência ao corpo físico. Vamos respirando profundamente, movendo lentamente os pés, as mãos. E assim que se sentirem à vontade, podem abrir os olhos, se espreguiçar e despertar. É isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão.